Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 4. Vamos estar lendo os versos 4 a 8. Iniciarei a leitura neste momento. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo do zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Senhor, aplique esta palavra no nosso coração, mantenha a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça, feche os olhos nesse momento. Pai, nós queremos te render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Este amor leal, fiel a si mesmo e que transborda em nós por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, o qual nos salvou, o qual nos redimiu, o qual nos resgatou da morte para a vida. Fala conosco por intermédio da tua palavra, Espírito Santo de Deus. Acesse nesse momento totalmente a nossa mente e o nosso coração e que estejamos submetidos ao crivo da tua palavra nesse momento. Assim eu oro e te peço mais uma vez, no nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Amém, meus amados. Eu quero refletir com os irmãos nessa noite na seguinte temática: descanse, você é feito de carne e osso. Descanse, você é feito de carne e de osso. Segundo Mariana Albuquerque, jornalista e redatora, o descanso está virando um espantalho. O descanso é essencial para o funcionamento saudável do nosso corpo e da nossa mente. Além disso, é uma disciplina espiritual importante para a nossa fé. No entanto, ele tem virado um espantalho. A escritora ela vai dizer que nunca viu um espantalho. Quem aqui já viu um espantalho de pé? Eu já vi um espantalho passando na estrada, não cheguei muito perto, mas essa escritora aqui, ela não teve um contato visual e muito menos físico com o espantalho. Segundo essa escritora, ela entende, nós entendemos, por mais que nós não tenhamos conhecido ou tenhamos um contato direto, nós estamos familiarizados com a ideia. A ideia é que espantalhos são colocados em plantações para simular a presença de uma pessoa. Ao ver o objeto, as aves elas evitam a área. É como se fosse um ser humano, mas não é. Temos vivido um pouco disso com o descanso. E segundo a BBC Brasil, ela fez a seguinte pesquisa em 1º de fevereiro de 2024. E ela perguntou: por que algumas pessoas se sentem cansadas o tempo todo? E todo o tempo. A pesquisa ela relatou em 2023, ela examinou 91 estudos feitos em 3 continentes e conclui que 1 em cada 5 adultos do mundo sofre de fadiga generalizada que dura até, meus irmãos, 6 meses. Uma outra pesquisa realizada pelo Instituto YouGov 2022 concluiu que em cada 8 britânicos se sentem cansados. 8 britânicos se sentem cansados o tempo todo e 25% estão exaustos na maior parte do tempo. E para refletir, qual foi a última vez que você passou uma semana, eu digo até ainda um dia, sem dizer: estou
cansado. Estou cansado. Todos os dias nós nos deparamos com esta frase, nós nos deparamos com isso na nossa vida. Responda para você aí, responda na sua mente. Certamente você já disse isso hoje, quem sabe, sem dúvida alguma, nós, vez por outra, dizemos isso: estou cansado, estou cansado. Interessante, meus irmãos, percebermos que o texto que lemos inicialmente, ele tem tudo a ver com a resposta para essa pergunta. Quando observamos, por exemplo, os 2 livros de Reis, comentando um pouquinho o pano histórico desse livro, os mesmos existem cerca de 400 anos da história de Israel e Judá, enquanto que os livros de Crônicas abrangem a história do Reino Unido e depois do Reino de Judá. E o escritor desses 4 livros ele é desconhecido. Os livros de Reis identificam 8 reis de Judá, descendentes de Davi, que agradaram ao Senhor. Um deles foi Asa, temente ao Senhor. Ele reinava em Judá. Simultaneamente, o reinado de Asa, o rei Acabe em Israel, não temia ao Senhor. No tempo do profeta Elias, considerado um dos maiores representantes dos profetas do Antigo Testamento, e Elias, depois de um tempo longe de Israel, Elias agora ele retorna para enfrentar os profetas de Baal, 450 homens, afirmando que o iriam vencer, gritando e cortando seus corpos com facas e lanças. A gente observa essa narrativa, primeiro livro de Reis, capítulo 18, passe algumas páginas aí para trás da sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 28, vai nos dizer o seguinte: e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetes, segundo seu costume, até derramarem sangue. Que pavor! É para nós pensarmos isso hoje, meus irmãos. Será que foi para Elias? No entanto, para Elias não foi, pois Elias era um homem cheio de Deus. Elias, ele enfrentou aqueles homens com uma grande fé, e Deus respondeu a sua oração com graça e força tamanhas que o povo de Israel, ele se prostrou e afirmou. Em primeiro livro de Reis, 18, verso 39. Quem achou? Leia comigo, vamos ler todos juntos. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ao passo que na altura ainda, no verso 40, a parte B, observe aí o verso 40, a parte B, do capítulo 18, o finalzinho vai dizer o quê? Vamos ler juntos, observe na sua Bíblia. E Elias os fez descer ao ribeiro de Pison e ali os matou. No entanto, ao ver seus profetas derrotados, Jezabel, primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 2, vai nos dizer que ela mandou um dos mensageiros Elias e disse: façam-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um destes. Perceba a perseguição que estava agora vindo contra o profeta de Deus, e nessa altura, meus irmãos, naquele ponto, o nível de cansaço de Elias já era muito grande. Elias se encontrava muito cabisbaixo, com a mente e o corpo cansados. O profeta ele fugiu para salvar sua própria vida. Vamos ler todos juntos o verso 3, vamos lá. Temendo, vamos ler, veja, temendo, pois Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi, chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O texto ele tem o objetivo de dizer que Elias, ele fugiu para salvar sua vida, e muitas vezes nós precisamos fugir para resistir ao dia mal. Nós necessitamos fugir do diabo, para que nós possamos muitas vezes vencer, como nós fugimos
mantendo a distância da aparência do engano, da aparência do mal. E Elias, ele fugiu para se manter-se, para poder sobreviver. Ele fugiu, temendo a perseguição de Jezabel. E o verso 4, Elias exausto, ele pediu a sua própria morte. Vamos ver isso no verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho do dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois eu sou melhor do que os pais. Elias, provavelmente, meus irmãos, aqui ele estava com uma depressão horrível, estando com a síndrome do esgotamento mental que afeta, meus irmãos, drasticamente o nosso físico. Elias era de carne e osso. Olhe para o seu irmão agora, vai para ele aí onde você está. Diga, povo, repita isso: você é de carne e osso. Pode dizer isso aí novamente, vamos falar? Você é de carne e de osso. Nós somos de carne e de osso. Quem é de carne e osso? Nós somos de carne e osso. E para descansar, Elias fez 3 coisas que todos nós fazemos todos os dias, muitas vezes nem percebemos. Nós levantamos, comemos e dormimos. Eu quero dizer algo aos irmãos: não existe descanso tão grande como esse. Confiar que o nosso amparo e proteção vem de Deus. Eu vou repetir. Não existe descanso tão grande como esse. Confiar que o nosso amparo e proteção vem de Deus. No entanto, meus irmãos, o que é que nós aprendemos com esse texto? Quais lições a gente pode tirar desse texto maravilhoso, tremendo para as nossas vidas? O que aprendemos com o cansaço de Elias? Ou poderíamos reformular a pergunta: o que aprendemos com a depressão de Elias? O que é que a gente vai aprender com esse texto? Em primeiro lugar, ao passo que Elias dormia, quer dizer, ele era sustentado no Senhor. Ele era sustentado no Senhor. O Senhor estava providenciando a sua refeição através do seu anjo. O texto diz no verso 5, leia comigo, vamos ler bem juntos, bem forte. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Naturalmente, meus irmãos, quando nós olhamos essa narrativa, Elias, ele estava cansado, certamente. Quando estamos cansados, o que é que nós fazemos? Dormimos. Nós procuramos a nossa cama, nós procuramos o conforto da nossa casa, o quarto, para dormirmos e descansarmos. E Elias se foi ao deserto sozinho. Ele perdurou por uma jornada sozinho no deserto, temendo a perseguição de Jezabel, deixando seu acompanhante em Berseba, que pertencia a Judá, caminhando por um dia inteiro debaixo de uma árvore, debaixo de um arbusto. E segundo o comentário histórico-cultural, esse pé aqui, essa árvore, ela tinha uma altura provavelmente de 1,5 metros a 3 metros de altura, esse arbusto. E esse arbusto, ele era um dos únicos que lhe oferecia sombra naquela região seca e desértica. Pense comigo, irmãos, pense comigo. O camarada, depois de ter caminhado um dia de jornada, fatigado extremo, e dizendo ao final do dia, daquele dia: basta, toma minha alma, Senhor, eu quero morrer. Coloque-se diante da pele de Elias nesse momento, ou memorize essa narrativa, ou reflita nessa narrativa. Quando a gente está dentro dessa situação que está fechada, onde os pensamentos estão a todo vapor na nossa cabeça, e a ansiedade, o estresse, o esgotamento vem sobre nós, o que é que nós queremos muitas vezes fazer? Ter esses pensamentos que Elias teve, verbalizou. O que aconteceu logo em seguida? O que é que vem logo em seguida? Logo em seguida, simplesmente ele dormiu. Simplesmente
aconteceu isso? O texto vai dizer que logo tudo isso, essa situação de calamidade do profeta, ele dormiu. Versículo 5 nos informa: deitou-se e dormiu. Sabe o que acontece, meus irmãos, de imediato? Quando me questionar a pessoa, quem está entendendo? Diga amém. Amém. Sabe o que acontece de imediato? O profeta ele dormiu, mas o Senhor ele não dorme, meus irmãos. Ele não fica exausto, coisa alguma. O que aconteceu aqui? O Senhor enviou o seu anjo. Amém? O Senhor enviou o seu anjo para sustentar Elias. A provisão do anjo já estava a caminho. Já estava a caminho. Irmãos, o Senhor é ou não o teu sustento? O Senhor é ou não o teu sustento? Sim ou não? Sim, meu amado. Sim, minha amada. O Senhor sabe ou não de cada detalhe da nossa vida? Sim ou não? Sim, meu amado. É uma resposta com sim, bem categórica. Claro que sim. O texto diz que enquanto Elias dormia, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Além do Senhor ser o nosso sustento, pois Ele é o nosso sustento. O que me chama a atenção nesse texto é o fato que o Senhor conhece até o que gostamos de comer, até o que gostamos de comer, até o que a gente gosta de comer, o Senhor conhece, não sendo surpresa para nós a descrição do alimento em seguida. Veja aí a descrição do alimento, o verso 6. Mantenha os seus olhos fritos na leitura. O verso 6 diz o quê? Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras em brasa, em uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Observe aí, meus amados, qual foi a outra ocasião? Qual foi a outra ocasião que Elias pediu, em outra ocasião, o quê? A uma viúva, a viúva de Sarepta, que lhe preparasse o quê? Para ele. Vamos ver, vamos observar. Primeiro no livro de Reis, volte aí algumas páginas. O capítulo 17, o verso 10. A partir do verso 10, a parte finalzinha do verso 10, parte C. Observe aí. Ele diz o quê? Quem achou, pergunte. Trazei-me e peço-lhe uma vasilha ou uma botija de água para ele beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. O Senhor conhecia a preferência de alimento do profeta, o que ele gostava. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui também? Que quando Deus não vem pessoalmente para nos sustentar, quando estamos cansados da vida, Deus envia os seus servos para nos socorrer, para nos animar, para nos consolar, para orar por nossa vida. É assim que Ele faz. Porém, de maneira nenhuma, eu quero dizer, de maneira nenhuma Ele nos deixará desassistidos. Nas palavras do escritor aos Hebreus, vejam aí, Hebreus capítulo 13, o verso 5. Abra aí e vamos ler. Capítulo 13, verso 5. Capítulo 13, verso 5 diz o quê? Vamos ler a parte final. Capítulo 13, verso 5. Hebreus, capítulo 13, verso 5. Quem achou? Leia comigo. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Perceba a promessa daquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, que jamais nos deixará um minuto sequer. E em seguida, o que é que acontece? Observe aí, Elias, ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Sabe, irmãos, tem situações em nossas vidas que teremos que parar e tentar resolver. Amém? Resolver com a força do nosso braço situações que a nossa mente, o nosso físico não está correspondendo.
Há situações de cansaço mental e físico que nós temos que entregar ao Senhor e descansar no Senhor, porque Ele é descanso para a tua alma, Ele é descanso para a minha alma, porque nele nós encontraremos a força necessária. Entregarmos o Senhor, nas mãos do Senhor, aquele que pode resolver todos os problemas e solucionar todas as situações da tua vida, da tua história. O jeito dele, eu quero dizer, é simples, mas ao mesmo tempo, o jeito dele de resolver, além de ser simples, é poderoso. É poderoso o jeito do Senhor resolver as situações da nossa vida. O descanso de Elias apontava para Deus. O descanso de Elias tinha uma direção norte, o próprio Deus. E eu quero dizer que existia uma graça especial na vida de Elias, um cuidado amoroso de Deus em meio ao seu desespero depressivo. E essa graça, ela está disponível à minha vida nessa noite. Ela está disponível à tua vida nessa noite. Então somente crê, então somente confia, então somente espera no Senhor de Elias, no Senhor que cuidou do profeta e que quer cuidar de você, porque nele nós podemos ser sustentados nos seus braços de amor. Como disse o pastor Wilson Paulo, depressão e graça são duas palavras muito conhecidas em nosso tempo, em nossos dias. No entanto, pouco sabe o que a Bíblia fala a esse respeito. Vê a graça nas depressões, segundo o pastor, enfrentadas por alguns homens na Bíblia, implica constatar que o Senhor está sempre silenciosamente presente com seus filhos. Não importa o tamanho e a natureza de nossas aflições, Ele sempre está ao nosso lado, de maneira muito simples, tão simples que, em segundo lugar, ao passo que Elias levantava-se para comer, ele era fortalecido no Senhor. Ele era fortalecido no Senhor. Você pode estar dizendo a isso, era pastor. Você pode estar se perguntando aí, mas a palavra depressão, pastor, não existe na Bíblia, pastor. E eu quero dizer, nem a palavra trindade. Isso não quer dizer que não exista. Isso não quer dizer que não existe. Elias era um homem santo, sim ou não? Sim, um homem separado de Deus para Deus, um homem que andou com Deus, um homem extremamente usado por Deus, o qual, apesar de toda a sua obediência a Deus, porque era um homem consagrado a Deus, ele experimentou um dos mais terríveis quadros de depressão da Bíblia. No entanto, em nenhum lugar na Bíblia encontramos afirmando determinado personagem teve depressão. Irmãos, se nós tivéssemos um médico hoje, nos tempos bíblicos, muitas pessoas seriam diagnosticadas com depressão. E a Bíblia está cheia de referências da palavra sofrimento, com várias variações. E certamente isso traz total sentido para nós hoje. Quando olhamos, por exemplo, a vida de vários personagens bíblicos que atravessaram o que hoje se chama de depressão, como Jó, Asaf, Salomão, Elias, Jonas, Pedro, Paulo, entre outros. Agora, quando nós voltamos os olhos para o texto, nós observamos que há uma luz, eu quero dizer, há uma luz no fim do túnel. Para quem se encontra cansado, para quem se encontra esgotado mentalmente, como Elias aqui, meus irmãos, ele se encontrava. O Senhor novamente estava fortalecendo através do seu anjo o seu servo. O texto diz no verso 7, vamos ler todos juntos? Vamos lá? No verso 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Perceba aí o encorajamento, perceba o incentivo do Senhor para o profeta. Não acaba aqui, Elias, tem muito ainda a percorrer, tem muito ainda, Elias, a trilhar. É assim conosco, é assim conosco. Veja que Elias aqui ele se encontrava outra vez dormindo. Elias provavelmente está o que chamamos hoje em dia com a dor
dor na alma. A pessoa que chora durante horas e horas e nem sabe por que está chorando, se encontrar fraco fisicamente. A pessoa nesse estado nem consegue falar do seu projeto de vida, querendo muitas das vezes se isolar de tudo e de todo, experimentando uma solidão profunda e angustiante, atravessando em sua cabeça pensamentos suicidas. Graças a Deus, Deus esteve com Elias. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Graças a Deus que o Senhor está contigo. Porque o fato de você estar aqui é que Deus te amparou. O fato de você estar aqui é porque Deus é castelo forte na tua vida. O fato de você estar aqui é porque Deus é escudo e proteção na tua vida, na tua existência. Esse Deus que toca em nós para nos despertarmos, como fez com Elias, nos fortalecendo, nos alimentando com a sua palavra, através da comunhão com os santos. Eu desafio a você hoje a sofrer com o seu irmão que está sofrendo. Procure a companhia dele hoje, a chorar com ele, a orar com ele. Isso vai fazer grande diferença, porque nós somos corpo. E quando algum membro do corpo está enfermo, está passando por enfermidade, quer seja física, mental, especialmente espiritual, nós temos que chegarmos nesse irmão, orarmos com esse irmão, trazermos palavras de encorajamento desse irmão. É necessário com frequência fazermos isso. E com frequência, meus irmãos, sabe o que acontece? Essas pessoas, elas pensam que Deus as abandonou. Mas eu quero dizer, Deus não abandona ninguém. Muitas vezes a luta é tamanha, a tempestade é grande, os ventos são tão fortes que nós perdemos a percepção de Deus na nossa vida. Mas Ele sempre está lá, Ele está perto de nós, Ele conhece a nossa aflição, Ele conhece nossa tribulação. Ele esteve com Elias e Ele está contigo por onde quer que andares. Elias, ele se encontrava assim. Porém, o Senhor lhe fortaleceu, dizendo, a parte B. Como é que o Senhor fortaleceu o profeta? A parte B do verso 7. Porque o caminho, Elias, te será sobremodo longo. Veja a forma que o Senhor, Ele fortalece o seu servo. Ou seja, você não vai morrer, Elias. Ainda tem muito a realizar através de sua vida, Elias. Nada acabou. A jornada é longa, meu filho. A jornada é longa, minha filha. É desse jeito que o Espírito de Cristo fortalece hoje. É desse jeito que o Espírito Santo está te fortalecendo hoje aqui. Você que é de carne e de osso. Por fim, o texto diz, no verso 8, observa aí, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Eu quero chamar a sua atenção ainda. Eu quero chamar a sua atenção para isso, o estado emocional de Elias. Do verso 4, não é o mesmo estado emocional, mas de Elias, no verso 8. O homem que andou apenas um dia inteiro. Abrindo parênteses aqui, meus irmãos. Nos nossos dias, já é muita coisa, né? Você andar, você fazer um exercício. Imagina aí, o sedentarismo que a gente vive hoje. Esse sedentarismo que causa muitas vezes, por falta de exercícios físicos, que acarreta estresse, ansiedade e depressão. Agora, quando a gente olha para Elias, um homem que só conseguia andar um dia inteiro, uma jornada de um dia, Elias agora ele caminhou quantos dias? Vamos ver, parte final do verso 8, diz o quê? Caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Como diz a canção, é assim que Deus faz.
Ele fortalece quem não tem mais vigor algum. Amém, igreja? Eu quero concluir exortando em amor. Portanto, descanse. Você é feito de carne e de osso. Aprendemos com o cansaço de Elias, com a depressão de Elias em primeiro lugar, ao passo que Elias vivia, ele era sustentado pelo Senhor. Em segundo lugar, ao passo que Elias levantava-se para comer, ele era fortalecido no Senhor. E aqui nós temos algumas atitudes práticas. Eu quero me deter agora, meus irmãos, em algumas atitudes, algumas aplicações práticas para a nossa vida essa noite. Antes nós irmos para as aplicações práticas, estamos tentando responder à pergunta: como descansar? Quando a verdadeira pergunta é: em quem descansar? Em quem você tem descansado? Quem tem sido o teu povo seguro? Quem tem sido a tua torre de sustentação? Quem tem sido refúgio? Porque Ele é Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele que batalha. É Ele que vence as tuas lutas contigo, pertinho de ti. O descanso de Elias tinha uma direção: o Senhor. Era no Senhor que o profeta ele cumpriu, com as suas prioridades. Ele cumpriu cabalmente com as suas responsabilidades. Mas ele teve que escutar a voz de Deus. Uma primeira leitura, uma primeira aplicação para a nossa vida: não se cobre tanto. Amém? Tem gente que é muito exigente consigo mesmo, é muito rígido consigo mesmo. Quem é rígido consigo mesmo não observa muitas vezes a graça de Deus. A graça de Deus é libertadora, eu quero te dizer. A graça de Deus é transformadora. A graça de Deus traz leveza para a nossa vida. A graça de Deus traz socorro no momento da situação onde a nossa alma se abate com as situações que nos cercam, com os homens muitas vezes tiranos que querem tirar nossa paz. Mas essa paz foi me dada em Cristo Jesus. Porque a graça de Deus, ela recebe a sua paz para os homens. E eu quero dizer que a nossa vida, ela não é linear, ela não é uma linha contínua. Não, meus irmãos. A vida do crente, a vida das pessoas de maneira geral, ela é cheia de altos e baixos. Nós temos que pedir força. Peça força a Deus para aprendermos a ter um sustento e fortaleza da nossa alma. Irmãos, em cada fase da sua vida, em cada fase da minha vida, tem desafios. A ansiedade, nós não estamos imunes à ansiedade, de maneira nenhuma. Nós não estamos imunes a estresse no trabalho. Infelizmente, nós não estamos imunes aos sinais. Nosso corpo ele sinaliza, meus irmãos, quando nós estamos no começo desse esgotamento. A síndrome do burnout tem acometido muitos cristãos, pastores, missionários, porque Deus sinaliza muitas vezes e a gente não olha as sinalizações de Deus. A gente não descansa mais até chegarmos à depressão. Deus ele sinaliza, porque ele não quer ver a gente doente, meus irmãos. Ele quer que nós tenhamos uma vida com abundância. Mas estamos diante de situações complicadas, de casais muitas vezes se separando, de doenças que chegam, que vão, e etc. Mas uma segunda atitude: às vezes estamos cansados até da igreja que nós congregamos, nos encontramos às vezes até distantes do rebanho do Senhor, porque as situações da nossa vida secular vêm em volta e nos aprisionam, e nós nos encontramos esgotados semanalmente, sequer às vezes venhamos um culto no domingo, e muitas vezes até congregando, até aqueles que congregam, aqueles que ainda estão na luta, aqueles que ainda estão perseverando, eles têm uma marca registrada no seu rosto. Muitas das vezes essa marca é de tristeza, é de desânimo e de sofrimento. Misericórdia, que eu e você
nós não possamos se achegar ou ser identificados dessa forma, meus irmãos. Deus não tem isso para mim, Deus não tem isso para você, porque, meus irmãos, o que é que o Salmo 100 vai dizer? Abra aí o Salmo 100, abra o Salmo 100 aí na sua vida. O Salmo 100, meus irmãos, ele conclama a gente jubilar e celebrar o nome do Senhor, todas as terras. E o verso 2, eu vou pedir para a Ingrid colocar o dado show na tela aqui, o Salmo 100, o verso 2, para todos nós lermos em alto e bom som. Salmo 100, o verso 2. Vamos todos ler, vamos lá? Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, meus irmãos. É com alegria que nós temos que chegar aqui para estar nos oferecendo o nosso louvor, o nosso cântico a Deus. É com alegria. Paulo, outra vez, em outra oportunidade, ele exortou a igreja em Filipos, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A tristeza, ela é algo presente na nossa vida, mas nós não devemos deixar ela nos esgotar a tal ponto de sermos paralisados. A paralisia da fé, ela acontece no coração muitas vezes sobrecarregado, mas não deixe a sua fé ser paralisada. Coloque a sua confiança no Senhor, peça força a Ele, porque a vida cristã, ela é tomada pelo esforço, como alguém já disse, e talvez por causa de falta de perdão em nosso relacionamento na igreja, muitas vezes dificuldades na vida no geral, isso tem afetado a nossa saúde espiritual. E é tempo, igreja, de erguer a cabeça. Amém? É tempo, igreja, de erguer a cabeça. Não desanime. Lembre-se, o que Cantos dos Cantos, capítulo 2, o verso 11, diz que: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Ou seja, nenhuma fase dura para sempre. Eu vou repetir: nenhuma fase dura para sempre. Amém, igreja?